Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 3 e 4 do curso de Geografia 2 e o assunto que será tratado é Mundo Moderno, Mundo Atual 2. Então, nas aulas anteriores eu expliquei o que era o mundo moderno, as suas peculiaridades para se tornar um mundo moderno. Então, a gente vai dar uma revisada aqui para a gente começar o mundo moderno, o mundo atual 2. Então, moderno e modernização. Os conceitos de moderno e modernização são fundamentais nas ciências humanas. Por isso, começamos tratando um pouco deles, o que nos fará base às próximas aulas. Não devemos entender moderno por aquilo que é mais novo ou mais desenvolvido. Essa visão é de senso comum. Cada modelo social tem seus pontos positivos e negativos, e a sociedade moderna é só um desses modelos, que começou a se formar na Europa por volta do século XV e se expandiu para o mundo. Para que fique mais claro como esse modelo de sociedade ao qual se atribui o nome de moderna, falamos dos três aspectos marcantes: sua economia, sua política e sua cultura. Então, o que marcou a história da humanidade, e a gente conseguiu fazer um convencimento do nome, da nomenclatura para o mundo moderno, porque teve três peculiaridades, portanto, três fatores, ou três aspectos marcantes que deu um novo sentido para a vida, um novo sentido para como se vive. Então, os três aspectos marcantes: a economia, a política e a cultura. Em termos econômicos, a sociedade moderna é caracterizada pelo capitalismo industrial, ou pelo socialismo real, também industrial, que existiu na União Soviética e no leste europeu. Esse modelo econômico é marcado, principalmente o capitalismo industrial, dentro do socialismo também, é marcado pela predominância do trabalho assalariado, pela prioridade dada à busca do lucro, pelo uso das técnicas industriais, principalmente das máquinas, pelo fato de o mercado ser o mais importante medidor das relações materiais entre as pessoas, pela separação entre poder político, que fica nas mãos do Estado, e o econômico, que fica nas mãos dos capitalistas. Então, os termos econômicos, surgiu a primeira revolução industrial, o mercantilismo. Posteriormente, a primeira revolução industrial, mas o mercantilismo era primeiro um processo por busca de lucro, depois um investimento na produção de produtos industriais, em que teve uma dicotomia na sociedade, em que tinha aqueles que tinham meio de produção e aqueles que não tinham meio de produção. Por exemplo, portanto, os assalariados e os grandes capitalistas. Os capitalistas que tinham como foco em pegar o lucro e investir na empresa para deixar a empresa cada vez mais desenvolvida, para diminuir o trabalho dos trabalhadores e os trabalhadores cada vez trabalharem com mais conforto e gerando mais lucro para o dono, e assim esse progresso não deveria ser interferido pelos fatores econômicos, como a gente viu na aula anterior. Então, o trabalho acelerado é a relação que existe entre os capitalistas, detentores do meio de produção, e os assalariados, que não têm os meios de produção, e portanto trocam sua força de trabalho pelo salário pago pelos capitalistas. A maior importância do salário é justamente o fato de o mercado ter se tornado o maior medidor entre as pessoas, pelo menos quando se trata de intercâmbio de bens materiais. Isso significa que na sociedade moderna, a principal forma de as pessoas terem acesso à maioria dos bens é pelo meio da compra. Então, o trabalho assalariado veio com um novo mecanismo de sobrevivência, em que trouxe a moeda. E a moeda é o principal meio de troca dos bens. Então, você vende a sua força de trabalho por uma moeda. Essa moeda tem um valor requisitivo. Com ela você consegue comprar os bens para a sua sobrevivência, a sua alimentação, seus itens de higiene. Tudo é feito pela compra por uma moeda, com sua venda de trabalho, com o seu trabalho, a sua força de trabalho. A busca pelo lucro é o que define o capitalismo, e podemos explicar sua grande força pela necessidade que todos os capitalistas têm de constantemente melhorar ou ampliar suas empresas para enfrentar a concorrência. O investimento dos lucros na empresa promove a constante melhoria dos meios de produção, principalmente das máquinas, o que marca o capitalismo como um modelo econômico de contínuo aumento de produtividade, velocidade de produção.
Então a gente tem como ideal que todo um grande capitalista, portanto um grande empresário, ele pegue aquele lucro daquela empresa e reinvista na própria empresa, para que melhore os meios de produção, para que deixe aquela empresa, aquele processo econômico mais desenvolvido, e assim conseguir aumentar seus lucros e melhorar os meios de trabalho para aquele grupo de pessoas que está sendo contratada por esse empresário. Então o lucro serve justamente para controlar ou para determinar o contínuo aumento da produtividade e busca por mais lucro ainda. Em termos políticos, a sociedade moderna é marcada pela existência do Estado moderno, que, sua vez, pode ser caracterizado pela centralização política em Estado-nação. Então, é a formação de um Estado, um país com vários estados, mas com a mesma nação. Então, Estado-nação, são vários estados aqui na República Federativa do Brasil, em que todos se submetem à nação, o governo federal. Por um sistema burocrático para manter as centenas e milhares de funções que o Estado fornece, por exemplo, saúde, defesa, educação. Então, todo esse sistema burocrático é feito para que o Estado funcione. E por um sistema político, democrático ou não, de massa, podendo tender ao populismo. Então, o sistema político é justamente os cidadãos do continente, portanto, os cidadãos daquele determinado país, dando sua voz na história. Ele, se for democrático, ele pode fazer o voto direto, o voto para deputados, senadores, para o presidente, para o poder executivo, para o poder também. Só esses três. O judiciário é todo por nomeação ou por concurso. E a centralização de um Estado-nação significa que cada Estado representa ou tende a representar um grupo de pessoas que se identifica como uma nação. Portanto, com a identidade nacional marcada pelos elementos como a língua, a religião, a cultura e a história nacional. Então, cada Estado tem meio que sua nacionalidade, tem sua religião, a sua língua, a sua cultura, a sua culinária. Então, cada Estado acaba sendo uma nação para aquele grupo de pessoas. A burocracia pode ser entendida como um sistema administrativo marcado por forte hierarquia, ampla divisão de tarefas, conjunto de normas e procedimentos padronizados. Assim sendo, o Estado burocrático, com sua imensidão de órgãos, normas e funcionários, transforma-se em uma grande máquina que administra a sociedade, em parte de acordo com seus próprios interesses e necessidades. Então, a função burocrática é para manter o país vivo, para manter a estrutura do país viva, como o Ministério da Educação, o Ministério da Economia, o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde. Todos esses ministérios carregam muitos órgãos, o Poder Legislativo também recarrega muito isso, busca tem que ter pago os deputados, senadores, os deputados legislativos, os vereadores, os deputados estaduais, federais. Então, tudo isso é a burocracia. E em termos culturais, a sociedade moderna é marcada pelo declínio da tradição, portanto, um declínio da cultura local, pela ascensão da cultura de massa, pelos televisões e rádio, pela laicização, portanto, o Estado não se intromete na decisão religiosa do indivíduo, e pela ascensão dos valores ligados ao capitalismo e ao individualismo, aquele ideal de tenho, logo existo. O declínio da tradição se dá principalmente à administração do isolamento cultural de cada comunidade, ou a qual anteriormente colaborava para a valorização cultural local. No entanto, pode-se afirmar que o processo é reforçado pela ascensão da cultura de massa vinculada pelo Estado, principalmente pelo meio de educação oficial e pelos meios de comunicação em massa, em forte destaque para a rádio e a televisão. A supremacia da cultura de massa sobre a cultura tradicional assume inúmeras formas particulares, entre elas o desaparecimento de línguas, manifestações artísticas, histórias e conhecimentos técnicos de pequenos grupos. Além disso, podemos verificar um processo de laicização do campo público, que significa que cada religião passa a ter validade apenas entre os seus adeptos, tendo a ficar em segundo plano quando se trata de um contexto mais geral, como a política ou mesmo a própria cultura de massa. O declínio dos valores tradicionais e pelos ligados à religião,
que em tempos passados, séculos e até mesmo milênios, eram responsáveis pelo seu entendimento do indivíduo sobre as questões de extrema importância com o seu papel na sociedade ou seus objetivos de vida. Fortalece os valores ligados ao capitalismo, principalmente a valorização do poder aquisitivo e ao individualismo, priorizando a realização individual das conquistas humanas. Então, em termos culturais, o capitalismo trouxe essa valorização, principalmente individual, de eu querer fazer exatamente tudo, somente eu, não os outros. Entendido o conceito de moderno como modelo de sociedade, basta dizer que modernização é o processo pelo qual uma sociedade que tinha menos características modernas passa a apresentá-las em maior quantidade. Lembrando que isso pode se dar apenas em um ou dois dos aspectos destacados anteriormente, podendo haver uma modernização apenas econômica, por exemplo. Então, existe a ideia de mundo moderno e a modernização. A modernização justamente é o período em que aquele país que não tinha as características de um mundo moderno começa a passar. Então aquele país está se modernizando. A gente está falando que ele está mudando alguma coisa nos seus termos culturais, políticos ou econômicos. Então a gente caracteriza a modernização assim, com os principais aspectos bastante marcantes sendo modificados naquele país, ok? Vamos agora dar o segmento ao mundo moderno e ao mundo atual, e a gente tem que entender um pouco como que a geografia estuda, o que a geografia estuda, em que ela representa no cotidiano. Então, a gente vai denominar os conceitos agora de paisagem, espaço, lugar. A gente vai falar o que isso, qual é o nome, o que o nome significa exatamente. Então, a paisagem não é simplesmente o que se vê, mas principalmente a seleção que o olhar de cada um faz sobre a realidade para gerar a concepção de cada paisagem, ou seja, é o resultado de um processo seletivo de apreensão. A seleção vai depender da visão de mundo do indivíduo, a qual, por sua vez, guarda relações diretas com sua formação, sua classe social, suas posições políticas e seus valores culturais. Além disso, a paisagem não reflete exatamente a realidade, mas sim a sua aparência. Por outro lado, isso que significa que ela sempre será um importante começo para se entender determinada área. Afinal, as relações entre o ser humano e o meio formam o que é observado agora. Por outro lado, é preciso ir além da aparência para entender os processos sociais e naturais que dão origem a cada paisagem. Essa busca se dá sobretudo por meio do conceito de espaço. Então, a paisagem, você olha para um local e você tem toda a sua subjetividade, você subjetiva aquela paisagem. Então, você com suas concepções de mundo fala de um local, mas você está só descrevendo a paisagem, você não está descrevendo como aquilo foi feito e quais são os problemas daquela região. Por exemplo, se você olhar uma paisagem bonita, você não tá falando nada do relevo, não está falando nada da estrutura geológica e não está falando o que ali é cultivado ou como as pessoas sobrevivem ali. Você só está descrevendo com sua visão de mundo o que você está vendo. Então, é simplesmente uma seleção do que olhar de cada um. Então, cada um tem uma paisagem diferente, porque ele pode subjetivar de forma diferente, porque depende muito da sua visão de mundo. Então, a gente vai por espaço. O espaço é o que a geografia mais usa. A geografia procura estudar a realidade por meio do espaço. Ele pode ser visto de duas formas, como o espaço absoluto e como o espaço relativo. A visão do espaço como absoluto considera apenas as dimensões e a distribuição dos objetos naturais e sociais, não dando importância às relações entre os seres humanos e tais objetos. Então, o espaço absoluto é só os objetos naturais e sociais que tem ali. Não está falando dos dois interligados, os dois agindo um sobre o outro. Já a concepção de espaço como relativo, ao contrário, procura identificar as relações de cada espaço como resultantes das relações entre os objetos que o formam e os seres humanos que ocupam e o transformam. Então, a concepção de espaço relativo é ideal, porque a gente está falando de um local que tem toda a sua geografia, portanto, todo o seu relevo natural, mas os humanos estão ali. Então, o espaço está agindo no humano e o humano também age no espaço. Então, essa concepção de espaço relativo é muito boa para a geografia. Entre meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX, concepções simplistas sobre o espaço e sobre as relações dos seres humanos com ela levaram à formação de visões deterministas. Segundo tais visões, a ação humana seria determinada pelo meio, principalmente pelo meio físico. Então, as visões deterministas falavam que o meio interferia mais
do que o homem no meio. Então, o meio físico determinava justamente como que o humano seria desenvolvido. Já como contraponto das visões deterministas, surgiram as concepções possibilistas, segundo as quais o ser humano não precisaria ser determinado pelo meio, podendo na realidade transformá-lo. Então é justamente ao contrário. Não é o meio que tem preponderância, e sim o homem. O homem que muda o meio, não o meio que muda o homem. O principal representante dos possibilistas foi o geógrafo francês Vidal de la Boche. Ele acusava o alemão Friedrich Hetzel de ser determinista por ter criado a teoria do espaço vital. Então essa teoria, a visão determinista do espaço, com o alemão Friedrich Hetzel, ele resultou numa perseguição e numa procura ideal de um espaço vital pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Isso foi no século XX. Então, segundo Hetzel, que vivia nas décadas entre La Blache, para se desenvolver, cada povo necessita de um espaço no qual encontraria lugar para plantar minérios para explorar, etc. Alguns seguidores desse geográfico alemão simplificaram essa ideia e elaboraram o determinismo, defendendo ideias como a de que apenas em climas frios o homem poderia se desenvolver. Então é com determinismo que fala que as sociedades que tem muito sol, por exemplo, África e Sul-Americana, por ter muito sol, os indivíduos ali não se desenvolviam. Então ele está falando que o meio interfere totalmente no homem, não o homem que interfere no meio. Então a possibilista é melhor de falar, com espaço relativo e as ideias possibilistas, ok? Hoje em dia, distantes daquela polêmica entre deterministas e possibilistas, e deixando de lado as visões mais simplistas que defenderam cada um dos lados, pode-se perceber que Hetzel e Lebec não eram tão diferentes. No fundo, para ambos, o ser humano poderia transformar o espaço, mas não poderia viver sem ele. Milton dos Santos, um dos maiores destaques da chamada geografia crítica, escola que a partir dos anos 1970 inseriu a visão crítica em relação à sociedade capitalista atual dos conhecimentos geográficos, gostava muito de trabalhar com o conceito de técnica. A técnica é tudo aquilo que o ser humano produz de acordo com suas heranças culturais e suas necessidades sociais. Deve-se ler e escrever até construir grandes cidades ou sistemas de produção e distribuição de energia elétrica. Com base no conhecimento de técnica de Milton dos Santos, propõe-se concepção de espaço como sendo um conjunto indissociável de sistemas de ações e sistemas de objetos. Portanto, é ações humanas e nos sistemas de objetos, portanto, fenômenos na natureza. Um ponto interessante dessa concepção é a ideia de que técnicas funcionam como sistemas de ações, ou seja, cada ação depende das ações dos outros agentes. E sistema de objetos, isto é, cada objeto técnico é parte de um todo, do qual depende seu funcionamento. Então, ele entendeu que o espaço é aquela ação, sistemas de ações e sistemas de objetos, em que um meio que nutre o outro, ok? A diferença entre escalas. Há dois sentidos de escala em geografia. Um que é estudado na frente, que a gente está estudando em geografia, que é a escala cartográfica, que determina quantas vezes a realidade foi diminuída para ser desenhada no mapa, portanto, sair do globo e ir para o plano. E a outra é a escala geográfica, que determina a abrangência espacial da análise a ser feita. Há 3 níveis de escala geográfica: o global, o regional e o local. A escala local refere-se ao lugar, que por sua vez pode ser definido como a proporção de espaço com o qual estabelecemos relação direta em nosso dia a dia. Relação direta, nesse caso, envolve contatos do sentimento, dos sentidos com a paisagem. O lugar é onde as pessoas vivem suas vidas, tanto no sentido de estabelecerem suas identidades, como também de sofrer os problemas sociais e ambientais, como a violência urbana ou a desertificação. Então é no lugar, o lugar é mais subjetivo, o lugar é onde você vive, onde você tem aquela herança da sua infância, onde você se formou. A escala regional, evidentemente, se relaciona com a região, que é uma porção do espaço que vai além do lugar, mas é limitada de acordo com um parâmetro que a análise considera importante. Por exemplo, a economia, regiões de produção de soja ou de laranja podem ser identificadas assim como as regiões especializadas em indústrias metalúrgicas ou químicas. O conceito de região também pode ser aplicado a fenômenos naturais, como a região de clima tropical úmido do Brasil. E a escala global envolve o planeta como um todo e é hoje importante para compreender muitos dos fenômenos que atingem as regiões ou os lugares. Crises econômicas que levaram milhares a perder o emprego em uma região do mundo
mundo podem ter sido originados em outro muito distante. A problemática do aquecimento global é um bom exemplo para se pensar em relação local-global. É o local que as pessoas promovem tal aquecimento e também sofre suas consequências, mas no global, que ele se dá como fenômeno, ok? Então essas diferentes escalas. Vamos para as questões. Enem 2011. A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário, que se traduz na economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, com a presença de automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado pelo uso intenso do trabalho manual, não. Pelo ingresso tardio das mulheres, não. Pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral, não. Pelo aumento da oferta de trabalho, não. Pela manutenção de estoque de larga escala em funcionamento, não. Pelo aumento da oferta de vagas para trabalhadores especializados em funções repetitivas. Então a letra D. Pelo aumento da oferta de trabalho para trabalhadores especializados com essa microeletrônica, mas com funções repetitivas ainda hoje. O modo de produção capitalista, como outro qualquer, é formado por forças produtivas e relações de produção. Esses elementos definem suas regras de funcionamento. Essas regras, por sua vez, são contraditórias, levando a conhecidas crises econômicas. Considerando os fundamentos do capitalismo e suas contradições, ascendendo a alternativa incorreta. A propriedade privada é um elemento fundamental do capitalismo, uma vez que é sobre ela que se apoia a divisão de classes sociais e, consequentemente, a produção da mais-valia por meio do trabalho assalariado, correto? Por ser uma economia na qual todos são livres para vender sua força de trabalho e comprar a dos outros, exige o capitalismo uma grande concorrência, com a qual todos são beneficiados e que necessariamente leva à diminuição da desigualdade social. Mais ou menos. Na economia de mercado, característica do capitalismo, cada trabalhador produz mercadorias para serem utilizadas por outros que o consomem. Cada trabalhador produz, não. Letra C, com certeza, é a falsa. Uma das formas de verificarmos a luta de classe no capitalismo é a disputa entre capitalistas e proletariados pela distribuição dos excedentes produzidos. Enquanto as outras condições de produção continuarem as mesmas, quanto maior o salário dos trabalhadores, menor a mais-valia por ele produzida, portanto, menor o lucro do empresário. Sim. A desigualdade é uma característica constante no capitalismo gerada pela busca necessária de lucro. Sim. Então é justamente a letra C que está errada. Cada trabalhador não produz. É vários trabalhadores que produzem um produto que pode ser vendido ou consumido por eles. Aqui eu vou deixar essas questões para você fazer essa terceira que é um pouco, essa quarta aqui que é um pouco mais difícil. Para o entendimento dessa coletânea geográfica, Santos sugere que deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas através de funções e formas que se apresentam como testemunho de uma história escrita por processo do passado e pelo presente. A qual categoria geográfica se refere? Justamente a letra B, de espaço. Então, está falando como um conjunto de relações relacionadas através de funções e de formas. Então, ele está falando aquele negócio de sistemas de ações e sistemas de objetos. Então, a letra B. Deixa o like, compartilhe e até a próxima aula. Tchau!